Olá, pessoal. Eu sou a professora Margaret e vou dar continuidade à correção dos exercícios. Agora nós vamos corrigir a atividade 2 da página 205. O enunciado diz o seguinte: o Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espalhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considere que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que, focalizada no receptor, os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 caloria, gramas na menos 1, graus Celsius na menos 1, igual a 4.200 joules, quilogramas na menos 1, graus Celsius na menos 1. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, em 1 hora estará entre... Então, nós temos que encontrar aqui dentro de qual intervalo está o nosso comprimento linear do refletor. Eu preparei aqui os dados. Separei os dados aqui para nós analisarmos. Então, que informações nós temos? Nós temos a potência solar sobre a superfície, ou seja, a gente tem ali 800 watts por metro quadrado. Quer dizer, a gente tem uma potência por unidade de área. Por isso, nós temos aqui uma potência dividido por área. Também, o problema deu a largura da superfície como sendo 6 metros. Então, nós vamos fazer L igual a 6 metros. E nós estamos interessados em descobrir qual que é o comprimento do refletor. E esse comprimento nós vamos chamar de D. Nós queremos saber o comprimento do refletor necessário para nós conseguirmos elevar uma massa de 1 tonelada da temperatura de 20 graus Celsius para a temperatura de 100 graus Celsius. Então, resumindo, nós temos os seguintes dados. A massa da água, que é igual a 1.000 quilogramas, né? 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. O calor específico que foi dado, que nós vamos utilizar aqui, esse valor de 4.200 joules por quilograma graus Celsius, porque a potência, ela está em watts, portanto, nós temos ali watts é joule sobre segundo, né? Então, a energia está em joule e o tempo está em segundo, então nós precisamos da quantidade de energia em joules, por isso nós não vamos usar o valor 1 caloria por grama graus Celsius, nem transformar a massa para gramas, né? Vamos deixar assim, quilogramas. E aqui nós vamos utilizar para o calor específico o 4.200. Além disso, a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius e a temperatura final é de 100 graus Celsius.
nós vimos que a quantidade de calor sensível, que é a energia necessária para elevar a temperatura de uma substância, é encontrada da seguinte maneira, fazendo a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da substância ou do objeto. Então, vamos calcular essa energia para elevar essa 1 tonelada de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Quantidade de calor igual a massa 1000 kg, vezes o calor específico, que é de 4.200 Joule por quilograma graus Celsius, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, 100 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Fazendo essa operação matemática, nós encontramos aqui que a quantidade de calor é de 336 vezes 10 na 6 joules. O tempo de irradiação fornecido pelo problema é de 1 hora, ou seja, o intervalo de tempo ΔT é de 3.600 segundos. A potência recebida é igual potência sobre tempo, né? Potência é igual a energia sobre tempo. Qual é a energia? A energia que nós calculamos, que é essa quantidade de calor, né, necessária para elevar a temperatura da massa da água. Então, a energia, nós vamos usar o 336 vezes 10 na 6 joule. E o tempo, nós vimos que é o tempo de 1 hora, portanto, vamos dividir aqui por 3.600 segundos. Então, nós temos aqui as duas unidades corretas, né? Joule por segundo, para obtermos aqui unidade de potência, que é watts. Então, fazendo essa divisão, encontramos que a potência recebida é de 9,3 vezes 10 na 4 watts. Com relação ao coletor, nós sabemos que a área de um retângulo, que é o caso do coletor, é o comprimento vezes a largura. E nós temos que 800 watts está para 1 metro quadrado. E a potência fornecida necessária para elevar a temperatura da água, é 9,3 vezes 10 na 4 watts. E isso está para a área do coletor. Fazendo essa regrinha de 3, nós obtemos então que a área é igual a 9,3 vezes 10 na 4 watts vezes 1 metro quadrado, dividido por 800 watts. Portanto, a área é igual a 116,25 metros quadrados. Isolando o comprimento, eu tenho que o comprimento é igual à área dividido pela largura. Portanto, a área de 116,25 metros quadrados dividido pela largura de 6 metros. Isso dá 19 metros. Voltando para o nosso problema, nós podemos ver que o intervalo está fornecido aqui pela letra A, né? Entre 15 metros e 21 metros. Portanto, 19 metros. Está aqui no intervalo do item A. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Obrigada pela presença. Espero que tenham gostado e até depois. Tchau.